Aí, o discípulo tá no ar, bem-vindo, bem-vindo, eu sou o Nando, esse é o nosso programa de leitura bíblica. Estou muito feliz de você estar aqui comigo e eu quero te convidar a caminhar comigo uma jornada de leitura do Evangelho de Marcos. 16 capítulos aí desse evangelho que é conhecido como o Evangelho da Ação, um evangelho bem rápido, bem dinâmico. Marcos utiliza aí uma estrutura narrativa bem acelerada. É muito interessante, 16 capítulos, e hoje a gente começa com o capítulo 1º, o verso 1º até o verso 13. Ok? Vamos junto fazer essa leitura? Ao longo dos nossos outros encontros, a gente vai, cada encontro, lendo uma parte, até alcançarmos aí o capítulo 16. Fechado? Vai procurando aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 1º, do verso 1º até o verso 13. Eu tô aqui com a nova versão internacional, tá joia? Mas a versão que você tiver aí não tem problema, a gente consegue acompanhar junto. Fechado? Vamos começar a leitura? Versículo 1º. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. No verso 9, naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Que bacana. Marcos já traz logo nesses primeiros 13 versículos uma grande movimentação, né? Muito interessante. Um dos pontos interessantes que Marcos traz logo no início diz respeito à divindade de Jesus. Ele já crava no primeiro verso Jesus Cristo, Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus faz uma longa análise da genealogia de Jesus Cristo, da árvore genealógica, conectando Jesus Cristo à descendência de Davi. Marcos já crava isso no primeiro verso. Esse é o primeiro ponto interessante. O segundo ponto interessante diz respeito ao cumprimento da profecia. Né? O ministério de Jesus Cristo, que se inicia aí nesta cena do batismo, ele é o cumprimento daquilo que foi profetizado lá no passado. E Marcos já traz isso logo nos 3 primeiros versículos. Quando ele diz, enviaria à tua frente o mensageiro, ele faz um resgate de Malaquias. Né? Está lá em Malaquias 3 isso. Quando ele diz voz do que clama do deserto, ele está resgatando a profecia de Isaías. Isso está lá em Isaías 40, no verso 3. Então, o segundo ponto de interesse é o estabelecimento do ministério de Cristo como cumprimento das profecias do passado. O terceiro ponto é posicionar João Batista como sendo esse arauto, né? Esse mensageiro, esse profeta que vem preparar o caminho do Senhor. Esses 3 pontos, Marcos já crava logo no início, os primeiros 3, 4 versículos. A mensagem de João Batista é interessante. A profecia de Isaías traz a palavra clamar, né? Uma palavra que significa gritar, proclamar, chamar com urgência. E o que João Batista está fazendo? Para que ele está chamando as pessoas? Para o arrependimento. Esta palavra é que dita o tom desse ministério de João Batista, chamando as pessoas para se arrependerem dos teus pecados, mudarem de vida, né? Confessar os seus pecados e se afastarem deste caminho de morte. A palavra arrependimento, amados, ela é uma tradução dentro desse contexto da palavra metanoia, né, do grego original metanoia. As Bíblias que nós lemos hoje são traduções do texto original grego. E a palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia. Eu trouxe aqui um conceito para a gente entender um pouquinho o que significa metanoia. É uma mudança de ideias que se manifesta numa mudança de vida e de propósito. Perceba que o conceito já traz o seguinte: mudança de ideias que se manifesta na mudança de vida, ou seja, começa no campo das ideias, começa na mente. É a mudança das ideias, é a mudança no campo das ideias
que resulta numa mudança de vida e de propósito. Na sequência, envolve uma alteração completa da motivação básica e direção na vida da pessoa. Motivação básica são os princípios elementares que rodeiam, que povoam a cabeça das pessoas e que fazem elas agirem de um jeito ou de outro, terem um tipo de comportamento ou outro. Isso é motivação básica. É o ato de repudiar o pecado e retornar para Deus, o Senhor, implicando tristeza pelo mal cometido e uma reviravolta completa na direção espiritual. Essa expressão também é interessante, reviravolta completa na direção espiritual. Está intimamente relacionado à conversão, ou seja, metanoia é uma palavra que está intimamente ligada à palavra conversão, que significa literalmente dar meia volta ou mudar rumo de vida. Portanto, João Batista está chamando as pessoas para uma transformação da mente, no campo das ideias. Essa transformação da mente é a semente que se planta para que o comportamento, de fato, se modifique. Não existe mudança de comportamento se não houver mudança de ideias primeiro, né, que anteceda essa mudança de comportamento. Então, o chamado de João Batista, o clamor, é para isso. Na prática, é o seguinte. Ele está chamando as pessoas para o seguinte, percebam o caminho de morte ao qual vocês estão seguindo, pelo qual vocês estão caminhando. Percebam a vida que vocês estão levando. Percebam que este caminho que vocês estão trilhando é um caminho de morte. A palavra deserto, ela traz essa figura, né? Lugar de morte, lugar desértico, lugar de esterilidade. Então, primeiro, percebam que vocês estão andando no lugar errado, agindo de forma errada. Segundo, decidam mudar. Decidam dar meia volta. Dar meia volta para onde? Para os caminhos do Senhor. Decidam abandonar as práticas pecaminosas, confessando-as e se afastando delas. Olha, vai seguindo essa lógica. Metanoia. Perceba que você está no caminho errado. 2. Decida mudar. Lá no final do verso 5, João Batista, Marcos, né, ele narra o seguinte, final do verso 5, tá lá embaixo, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Esta parte do batizados no Rio Jordão, ela complementa os 3 pontos que representam a preparação do caminho. Primeiro, percepção. Percebo que estou no caminho errado, racional, intelectual, né, consciente. Metanoia. Mundo das ideias, campo das ideias. Segundo, decida mudar. Decida fazer a conversão. Decida mudar de rumo de vida. Metanoia. Percepção, decisão, mudar. A imersão nas águas é o compromisso. Primeiro você percebe que está errado. Segundo, você decide mudar. E terceiro, você se compromete com a mudança. Esse era o chamado de João Batista. Entender, decidir e se comprometer. Olha que interessante. Após esse início de preparação, após se posicionar no caminho certo, sair do caminho errado e se posicionar no caminho certo e trilhar por este caminho, a pessoa se prepara para a vinda daquele que batizará com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo que vem operado na vinda de Cristo é um batismo que vai transformar a pessoa no nível espiritual, ou seja, de dentro para fora. O batismo com água ele exige uma transformação da mente, racional, intencional, intelectual, consciente. O batismo com o Espírito Santo ele vem no nível espiritual, capacitando as pessoas a trilharem por este novo caminho, por este novo rumo. Lembra que nós falamos que metanoia é mudança de rumo? A pessoa decide mudar de rumo. O batismo com o Espírito Santo vem para capacitar a pessoa a trilhar por este novo caminho, por este novo rumo. Que interessante, né? Lá no verso 9, João já traz, Marcos já traz Jesus Cristo, né? Ele já vem, naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Se nós entendemos que o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, chamando as pessoas para mudança de vida, mudança de ideias, mudança de comportamento, por que Jesus estaria se batizando se ele era sem pecado? Essa pergunta, e esse acho que é o momento mais denso aqui da nossa conversa. Para a gente entender isso, a gente vai precisar resgatar 2 passagens que estão fora do Evangelho de Marcos, né? A primeira passagem é Mateus 3, do verso 13 até o verso 15.
Essa passagem, ela diz o seguinte: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Aqui Mateus está narrando o mesmo fato que Marcos narrou lá no início. O verso 13 fala a mesma coisa que Marcos falou no verso 9, ok? Verso 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. O que significa o cumprir toda a justiça? Esse é o ponto de interesse, esse é o ponto que vai fazer a gente compreender por que Jesus estava ali se batizando. Algumas versões, amados, da Bíblia, elas trazem essa expressão cumprir toda a justiça como cumprir tudo aquilo que Deus requer. Ou seja, são exigências religiosas, exigências de relacionamento entre o homem e Deus. Agora, por que de Jesus está sendo exigido isso? Por que está sendo, por que Jesus está se colocando numa posição de ter que cumprir com tais exigências? Esse é um ponto interessante. Para a gente poder entender isso, a gente vai resgatar a nossa segunda passagem que está fora do Evangelho de Marcos. Vamos ler primeiro, depois a gente faz o comentário. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Levítico 1, do verso 1 até o verso 4. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Deus está explicando para Moisés, para que ele explique aos israelitas o que o hebreu tem que fazer, o que o israelita tem que fazer para obter perdão dos seus pecados. Na síntese, é isso que Deus está fazendo, é essa a missão que Deus está dando a Moisés, explicar aos israelitas o que tinha que ser feito para se obter o perdão. O que isso significa na prática? Como é que isso funcionava na prática? Quando o israelita necessitava de perdão, ele separava um macho sem defeito do teu rebanho de gado. Levava esse macho sem defeito para a entrada da tenda do encontro, onde se encontrava o local de sacrifício. É claro que lá existia um sacerdote, né, que ia acompanhar todo aquele processo e tal. Chegando lá, o israelita colocava a mão sobre a cabeça do animal. Para quê? Isto era um símbolo da transferência dos pecados deste israelita para o animal que seria sacrificado. O animal, portanto, tomava sobre si os pecados do ofertante, os pecados do israelita, tornando-se, portanto, um substituto desse israelita. Se identificava com ele e tornava-se um substituto desse israelita sendo sacrificado no teu lugar. Percebe o que está acontecendo aqui? O animal tomava sobre si os pecados do ofertante, se identificando com o homem pecador, o ofertante que estava ali. Uma vez que ele tomava sobre si os pecados do ofertante, ele se tornava um substituto desse ofertante. E quando ele era sacrificado, ou seja, o animal era sacrificado, o local se envolvia fogo, né, divisão ali das partes do animal. Quando o animal era sacrificado, os pecados do ofertante eram perdoados. Era como se os pecados tivessem morrido junto com o animal. O animal levou com ele para a morte os pecados do ofertante, percebe? Quando todo esse procedimento acabava, o israelita saía da tenda, valeu, obrigado, até semana que vem. Era assim que acontecia. O que isso tem a ver com o batismo de Cristo? Aonde isso se relaciona com o batismo de Cristo e o que isso tem a ver com a expressão para que se cumpra toda a justiça ou para que se cumpra tudo aquilo que Deus requer? Esse é um ponto interessante. Nós entendemos que na cruz Jesus se tornou o substituto perfeito, o sacrifício perfeito. O que significa esse perfeito? Precisa fazer uma única vez, ao contrário do que acontecia no passado. Toda vez que o israelita necessitava de perdão, ele tinha que sacrificar um animal. Isso podia acontecer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. No sacrifício perfeito operado por Cristo, é um único sacrifício, uma única vez. Então, lá na cruz foi isso que aconteceu. Cristo foi sacrificado, tomou sobre ele os pecados do mundo, levou consigo os pecados do mundo para a cruz, para o sacrifício, se tornando, portanto, o substituto perfeito da humanidade pecadora, assim como o animal macho sem defeito lá de Levítico tornou-se o substituto, embora não perfeito, do ofertante.
É isso que estava acontecendo. Para que Jesus pudesse, de fato, se tornar o substituto perfeito, ele tinha que primeiro se identificar com o homem pecador. Lembra do animal? O cara botava a mão na cabeça do animal, o israelita colocava a mão na cabeça do animal, o animal se identificava com o israelita, pois tomava sobre ele os pecados. Então Jesus tinha que, se identificar com o homem pecador. 2, tomar o seu lugar entre os pecadores, colocar num lugar para ser contado entre os pecadores. Uma vez colocado neste lugar para ser contado entre os pecadores, tudo aquilo que era exigido desta humanidade pecadora passava-se a ser exigido também de Cristo, porque ele estava tomando lugar entre os pecadores. Então, para se tornar o sacrifício perfeito lá na frente, ele tinha que cumprir com tudo aquilo que era exigido dos homens pecadores. Então, o arrependimento, embora eu não tivesse nada para se arrepender, não tinha pecados, né? A circuncisão, por exemplo, a necessidade de obediência plena e completa ao Senhor, né? A Deus Pai, andar pelos caminhos de Deus, todas essas exigências passavam também a recair sobre Cristo. E ele se coloca na posição de cumprir com todas elas. É isso que significa. Eu trouxe aqui um resuminho de alguns comentaristas. 4 pontos interessantes sobre essa submissão de Cristo ao batismo. Primeiro, obediência total a Deus, que é a expressão cumprir com toda a justiça. Jesus disse que era necessário cumprir toda a justiça, lá em Mateus 3, verso 15. Isso significa que ele estava se submetendo perfeitamente à vontade de Deus para aquele momento. Foi o início público da sua vida de obediência que terminaria na cruz. Segunda coisa, identificação com a pessoa pecadora, com a humanidade pecadora. Jesus quis mostrar sua solidariedade com a humanidade pecadora que ele veio salvar, ou seja, se colocando para ser contado entre os pecadores, tomando seu lugar entre os pecadores. Ele se colocou no lugar dos pecadores, como se estivesse sendo contado entre os transgressores, isso também é um resgate da profecia de Isaías 53, se não me engano, para que pudesse mais tarde morrer por eles na cruz. Identificação, né? Tomando lugar entre os pecadores, se colocando para ser contado entre eles. Terceiro, prenúncio da cruz. O batismo na água era um sinal que apontava para o seu futuro e verdadeiro batismo de sofrimento na cruz, onde ele morreria para perdoar os pecados do mundo. Percebe? E por último, início oficial do ministério. Foi o momento em que Deus Pai o aprovou publicamente e o ungiu com o Espírito Santo para começar a sua missão. E aqui nós já temos essa sequência ali do verso 11. Então veio dos céus uma voz, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Representando a aprovação de Deus desse ministério, a aprovação desse ministério da parte de Deus, confirmando a filiação de Cristo, confirmando a divindade de Cristo, confirmando também a autoridade de João Batista, né, isso também é importante dizer, e dando o start inicial do ministério de Cristo. Olha que coisa interessante, olha que forte isso. Essa submissão de Cristo ao batismo de arrependimento como um primeiro passo na sua missão redentora, né? Um primeiro passo na direção do Calvário, na direção do sacrifício na cruz. Muito bacana. No verso 12 e 13, Marcos faz aí o resumo da ida de Cristo ao deserto, né? Logo após o Espírito impeliu para o deserto, ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Mateus e Lucas faz uma descrição mais longa desse momento, mas Marcos ele sintetiza isso nesses 2 versículos. Nós sabemos que lá no deserto, Jesus foi confrontado por Satanás, Jesus venceu o inimigo com a palavra, né, com a espada da palavra de Deus, e retornou de lá empoderado pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e iniciou de fato o seu ministério. Bacana? Essa foi a nossa leitura da primeira parte aí do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1 ao 13. Falamos aqui sobre metanoia, batismo de Cristo, falamos aqui sobre identificação de Cristo, o primeiro passo de Cristo na direção da cruz, na direção do Calvário. Que bacana, né? No nosso próximo encontro, a gente vai do verso 14 até o verso 34. Nós já estamos aí neste verso 14, no início do ministério de Cristo de fato, né? Quando Cristo começa a agir de fato, e a gente vai ter aí neste início do nosso segundo encontro, o primeiro ato
milagroso de Cristo, né? A primeira coisa que Cristo faz nesse ministério, que também é muito significativo e é muito importante para a gente. Tá joia? Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Esse é o nosso primeiro encontro. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos. Passamos hoje do verso 1, capítulo 1 até o verso 13, e eu espero você no nosso próximo encontro, que nós vamos aí do capítulo 1 ao verso 14 até o verso 34. Tá joia? Muito obrigado por você ter ficado, viu? Um abraço, Deus te abençoe.